Olá, pessoal! Olha só as nossas belezinhas. Eu sei que vocês vêm aqui no canal só para ver essas coisas mais lindas, né, gente? Eu sei disso. Tá vendo o que ela tá tentando pegar lá do outro lado? É sobre essa plantinha que a gente vai conversar, tá? O nome é capsoba, tá? Depois eu explico um pouquinho melhor sobre elas. Vou dar um contexto. O que aconteceu? É que a gente, quando começou a fazer o pensamento de criar ovinos ou caprinos, a gente começou a pesquisar sobre capim, sobre uma série de coisas. Só que a gente esqueceu de um detalhe. A gente vinha para um lugar que já tinha uma vegetação implantada. Eu acho que isso é muito comum, né, gente? Se vocês concordam comigo, a gente fica pensando, eu vou remover o que está lá e colocar um capim novo, né? A gente nunca se questiona o porquê que a gente faz isso. Por que a gente não tenta achar no nosso próprio terreno um capim com uma produtividade ok para a gente ter, porque ele já está estabelecido no nosso terreno. Ou seja, facilitaria muito a nossa vida. Então agora a gente está refletindo muito. Nosso primeiro passo no movimento, antes dessa reflexão, foi plantar o amendoim forrageiro. Ele pega muito bem aqui, tá? Só que as cabras, elas não são tão fãs do amendoim forrageiro. Elas não comem ele solteiro. Eu queria compartilhar com vocês, eu já perguntei isso num outro vídeo, e vocês me respondam, tá? O amendoim forrageiro, ele tem que ser consorciado, ela tá até comendo, mas é muito raro isso acontecer, tá? Elas não fazem isso. Elas comem muito quando está mais alto. Vocês podem perceber que ela está comendo quando está mais alto. E também quando está em consórcio. Aí quando está em consórcio, eu não sei se ele fica mais palatável, eu não sei se ele fica mais suave. Bom, enfim. Mas elas não aderiram tanto ao amendoim forrageiro. Então a gente já se questionou. Aí plantamos outro capim lá para cima, um capim de corte. Tá indo bem. Eu acho que não dá para ver pela câmera, mas ele tá germinando bem. Mas aí a gente voltou a essa reflexão, por que a gente substitui? A gente já tem uma grama que era um pasto, né? A gente já tem uma grama. Essa grama elas não gostam muito, mas elas estão comendo. Então essa grama de repente a gente tenha que talvez substituir. Mas existem coisas que nascem nessa grama, junto com essa grama, e que elas amam. Até inclusive ela está querendo que eu vá lá tirar, ó. Olha lá a cara de pau. Ó, ela tá dilatando a tela, essa sem vergonha, para pegar essa plantinha que eu vou falar para vocês, tá? Que eu já falei no começo, é a capsoba. É uma planta espontânea. Ela nasce aqui, gente, simplesmente por nascer. É uma planta brasileira, é uma planta nativa, ou seja, ela é uma planta nativa, anual, herbácea, e ela é da família do alface, tá? Ela tem esse perfil mais ereto, ó, eu vou mostrar para vocês. Ela tem esse perfil mais ereto. Ela vem de cima a baixo, ó, de maneira ereta. E quando a gente corta ela a 40 centímetros do solo, ela vai rebrotar. E aí ela vai ficar um pouco mais galhuda, assim, ela vai ficar um pouco mais... ela vai se abrir, né? Ela vai ser obrigada a soltar galhos para as laterais. Tá. Por que essa planta é tão interessante para a gente, nós, produtores de leite de cabra? Porque essa planta chega a ter 23% de proteína, tá? Isso eu não estou falando, tem um estudo, eu acho que da URGS, que fala isso. Ela chega a ter esse potencial. A Embrapa a chama de hortaliça, então ela é uma hortaliça. Ela é uma hortaliça não convencional, ela pode ser utilizada, olha aqui, gente. É isso daí o tempo todo, ó. Ela tentando comer. Elas gostam muito, pessoal. De início a gente ficou com um pouco de receio, porque elas vinham e pegavam e comiam muito isso daí. A gente, será que não é tóxico? Será que não vai dar um revertério? Porque, cara, não é porque é cabra, né? Eu acho que os criadores de cabra vão me entender. Não é porque é cabra que come tudo. Não come tudo. Por exemplo, ela não gosta de folha de abóbora e eu não fico dando folha de abóbora, né? Mas assim, elas gostavam muito.
E aí isso nos chamou a atenção. Aí a gente foi conversar com o vizinho, que ele tem criação de cabra leiteira. Como ele fica aqui perto da gente, aí ele falou que essa é uma planta muito conhecida pelos antepassados dele, porque eles faziam plantação de milho para dar para o gado, aí gado leiteiro, né, que no caso ele trabalha hoje com gado leiteiro, eu creio eu, e eles davam essa planta em complementação ao milho, porque eles já sabiam naquela época, antepassado, estou dizendo aí, mais de 60, 70 anos, eles já diziam naquela época que essa planta tinha muita proteína. E eles estavam certos, tá? Então a gente tem um quê aí também de sabedoria popular. Eles estavam certos porque essa plantinha aí que ninguém dá nada, que nasce no mato, né? Ela chega a ter até 23% de proteína, tá? Proteína bruta. Então a gente está falando de um alimento com alto índice proteico, né? Ele chega a se equilibrar com um amendoim forrageiro, com algumas leguminosas. E ele não é uma leguminosa. Ele é da família do alface. Então, a gente tem uma planta com baita potencial que nasce de maneira espontânea e a gente às vezes vai e joga agrotóxico e mata tudo. Então a gente tem que ir no nosso terreno e fazer essa pesquisa. Eu indico isso para vocês, tá? Eu indico isso para vocês. Se eu posso estimular alguma coisa, vejam se no terreno de vocês não tem uma planta dessa, pessoal. Tipo, por que a gente vai fazer toda uma reforma de pasto, todo um escarcéu? Tudo bem, a gente tem um volumoso em grande quantidade, mas aí de repente consorcia, de repente joga esse volumoso com essa plantinha que você já tem aí. A gente não pode perder tanto tempo, sabe? Esse meu vídeo é nesse sentido. Mostrar que os animais, se a gente tivesse feito uma reforma de pasto antes de colocar as cabras, a gente não saberia que essa planta existia. E qual a produtividade dessa planta, Guilherme? Vamos lá. Estava lendo o estudo da URGS e essa planta, ela chega a produzir 8 toneladas por corte. Então é 8 toneladas de matéria verde, creio eu, tá? Não vamos pensar em matéria seca ainda não fiz teste, não sou agrônomo e não fiz teste. Mas 8 toneladas por corte é bastante coisa. E quantos cortes? São até 4 cortes. Então a gente vai, corta, deixa ela rebrotar, corta de novo, rebrota, corta de novo, rebrota. E qual é o ciclo? O ciclo dessa planta, de baixo até em cima, é de 50 a 60 dias. Acho que tem até gente que fala 40 dias, tá? Então a gente em 50 dias, vamos colocar aí que é uma média, em 50 dias, olha só gente, olha quem tá aqui, essa coisa linda aqui, ó, é o gado do vizinho. Ele veio aqui porque ele tá pedindo também capsoba. Então quer dizer, eles adoram, tá? Inclusive para lá a gente pode ver que não tem nada. Aqui tem um monte que a gente cercou, então tem muita e eles querem muito vir para cá. Mas no momento a gente não está liberando para ninguém. Então a gente tem aqui mais ou menos, a gente poderia ter em 1 hectare umas 32 toneladas de matéria verde, só de capsoba, e ela é uma planta que não se importa tanto com sombreamento, se eu não me engano, tá? Porque ele falou lá que eles plantavam no meio do milho, então acho que de repente meia sombra ela tolera. A gente tem uma que está nascendo na garagem, então deve brotar. Se a gente conseguir fazer um consórcio dessa planta com uma outra, tipo, sei lá, uma planta produtiva, um capiaçu, não, o capiaçu eu acho que é muito alto, né? Mas um capim-elefante, talvez, com espaçamento um pouco maior, pode ser que funcione, né? E aí a gente agrega um pouco de proteína para esse capim, talvez. Não sei, gente, são especulações. Estou começando a refletir sobre isso aqui no terreno e eu quero saber a opinião de vocês. Eu não sei. Aqui a gente está tirando em sacada, tá? A gente pega, corta só capsova, às vezes leva um pouco de capim também para ver o que elas querem, mas elas preferem a capsova. Então a gente tem tirado capsova, cortado, deixado a raiz lá no solo e tem levado para elas e tem funcionado muito bem, tá? Elas amam, elas amam. Vou tirar um aqui só para vocês verem o desespero que é. Ó, meninas! Ó, pi, 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 pi. Ó, vem aqui, ó. Vamos comer? Eita! Ó. Elas adoram, gente. É muito engraçado. Olha só. Lá vem a dogona aqui, ó.
Também querendo. Mas elas comem tudo, tá? Não se preocupem com o talo ali que aparece. Elas comem o talo também, tá bom? Elas estão comendo ali, ó, ela tá comendo. Se eu deixo, elas comem também. Tá bem? Eu desejo a todos um ótimo dia. Qualquer dúvida, a gente pode fazer uma pesquisa em comparado, tá? Um abraço para vocês. Bom sábado. Tchau, tchau.